Muito bem. As análises ambientais... Foto pro Josa, hein? Tá lá de baixo? De baixo. E de cima também. Chegou aqui. Então, pessoal, as análises ambientais são procedimentos de análise como quaisquer outros. A gente se vale para realizar a análise ambiental de todos os critérios que são estudados na química analítica. Então, é a amostragem, os critérios de amostragem, o tratamento da amostra e, por fim, a análise em si, que pode sim ocorrer por via úmida. A gente até tem alguns casos em que a gente pode até trabalhar com sólidos também, é possível trabalhar com via seca, mas basicamente vai ser via úmida e análise instrumental. Bom, a análise ambiental, ela serve para que a gente tenha, ela pode nos possibilitar a monitoração dos parâmetros físicos, químicos e biológicos de um ecossistema. Quando a gente fala em parâmetros físicos, a gente está falando, por exemplo, de temperatura, densidade, então a gente estuda dentro do curso técnico em química. Os parâmetros químicos, nível de oxigênio, matéria orgânica, a gente também faz um estudo aqui dentro do curso técnico em química. Os parâmetros biológicos, a gente acaba se aproximando deles, porque quando a gente fala numa DBO, que é uma análise bioquímica, a gente está considerando os micro-organismos, mas a gente não faz um estudo minucioso dessas análises. E a gente acaba estudando coliformes também, né? Fecais totais, mas tem outros parâmetros biológicos que não vão estar aí sendo contemplados pela nossa disciplina, tá? E a gente vai ter tipos diferentes, várias amostras diferentes. Né? A gente tem amostras de água, ar, solo e sedimentos. Todos esses tópicos são considerados como amostras ambientais. Bom, uma coisa que tem acontecido, que a gente tem percebido muito frequente quando se deseja realizar análise ambiental, é a utilização de equipamentos portáteis. Então, equipamentos que eu posso levar até o local em que eu vou fazer a minha amostragem, fazer o recolhimento da amostra e já realizar a análise ali. Então, aqui a gente tem um exemplo, que é um cromatógrafo portátil. Nesse caso aqui, ele está sendo utilizado para avaliar os chamados compostos orgânicos voláteis. Essa siglazinha que está aqui, VOX, é a sigla para compostos orgânicos voláteis, considerando esses termos em inglês. Bom, o cromatógrafo é um equipamento que ele consegue separar componentes diversos. Então, eu posso ter uma amostra muito complexa, uma amostra que tenha vários componentes e que eu tenha necessidade de avaliar vários componentes. Eu não estou focando em um analito só, eu preciso avaliar vários analitos. E o cromatógrafo ele vai ter colunas que, por diferenças físicas e químicas, ou químicas, ele vai separar esses componentes e a gente já acopla algum tipo de analisador, seja um espectrômetro, seja um equipamento que faz espectro de massas. E com isso a gente já vai obtendo o resultado de vários componentes separadamente, viu, gente? A gente vai ter picos diferentes, cada um desses picos vai estar me dando informação sobre um dos componentes que está ali presente, mas é um equipamento extremamente potente. Esse que está mostrado na figura é um equipamento que pertence à CETESB. A CETESB é a companhia que faz todo o monitoramento e controle ambiental no estado de São Paulo. Foi o primeiro estado do país que começou a fazer esse tipo de análise já há décadas atrás. Então, eles estão assim, muito avançados, muito à frente, trabalhando com equipamentos extremamente modernos. Se vocês perceberem, o equipamento é relativamente pequeno. Eu não sei se alguém já viu um cromatógrafo de laboratório, mas é um equipamento relativamente grande, né? Quando você tem um portátil, em geral ele vai ter um custo mais alto, porque a ideia é você levar o equipamento ao local, você vai ter equipamento menor, um equipamento mais leve,
mas que em termos de potencialidade de análise, ele tem que ficar pelo menos muito próximo do que você tem no laboratório. Qual que é a vantagem de você ter um equipamento portátil para análise ambiental? Você vai conseguir avaliar as características qualitativas e quantitativas dessa amostra, quase sempre muito mais quantitativas, ali no próprio local. Porque a questão de como você armazena para levar essa amostra para o laboratório pode sim interferir no resultado da sua análise, né? Gente, isso aqui é um negócio que eu falo que se eu começar a trabalhar com um desse, eu acho que eu vou querer, assim, viver fazendo hora extra. Pensa num negócio que, assim, que é encantador. Isso é uma sonda multiparâmetros, né? Existe sonda multiparâmetros que trabalha com aspectos físico-químicos e existe sonda multiparâmetros que trabalha, além dos aspectos físico-químicos, consegue fazer avaliação de aspectos biológicos também. Na primeira imagem, a gente tem essa sonda, foi tirada a capa que ela tem aqui, que recobre esses tubos. Esses tubos são eletrodos que têm a possibilidade de analisar diferentes parâmetros. E, basicamente, a realização da análise é mergulhar a sonda, ela é para, eu acabei me falando, né? Ela é para avaliar a qualidade de águas. Então, esse tipo de sonda vai ser muito utilizado em piscicultura, né, nos lagos em que as pessoas criam peixe em grande quantidade para comercialização mesmo, águas pluviais, água do mar, poço artesiano, porque ela consegue trabalhar com água subterrânea, água de superfície. Então, assim, a grande gama de amostras diferentes, né, amostras que vão ser relativas a diferentes cursos d'água, que essa sonda consegue avaliar, é muito grande. E o que você faz é simplesmente, claro, gente, lembra que se mesmo eletrodo, o eletrodo é mais difícil de descalibrar, né? Esses eletrodos de determinação de parâmetros diversos. Mas tem que estar tudo certinho, tem que estar calibrado. Equipamento que não está calibrado não faz medição correta. E olha só, ela consegue medir fluxo de água, o nível, oxigênio dissolvido, condutividade, densidade, a temperatura, salinidade, além de conseguir determinar vários componentes químicos mesmos, íons e compostos químicos, orgânicos e inorgânicos. Consegue avaliar amônia, cloreto, nitrato, clorofila. E eu não vou saber detalhar para vocês quais são os parâmetros biológicos que ela avalia, mas a clorofila, ela é um composto químico, né? Um tipo de composto que dentro da química a gente chama de composto complexo ou composto de coordenação, e que tem uma função biológica extremamente importante, né? Quando você está avaliando clorofila, você está, na verdade, avaliando quantidade de plantas aquáticas e de algas mesmo que podem estar presentes ali naquele curso d'água, né? Então, pensa, é um equipamento só, né? Aqui ele está aberto, tirou essa capa aqui, ó, tá vendo? Não sei se está nítido na imagem para vocês, mas essa ponta aqui da capa, ela sai, né? Aqui os eletrodos estão expostos, aquela está fechadinha, é com ela fechadinha que a gente mergulha no curso que a gente quer avaliar. E o parâmetro que vai ser lido, sim. Ô, Luciana, e como que é feita essa calibração aí? Ô, Robson, para cada eletrodo, dependendo de qual parâmetro ele determina, aí a gente tem um procedimento para fazer. Mas os equipamentos da área de instrumental, no geral, a calibração é feita a partir da confecção de uma curva de calibração. Você vai ter que ter padrão, você vai, então, trabalhar com, no caso aí, como é um analisador de água, né? Você vai trabalhar com soluções desse padrão de concentrações bem conhecidas, fazer a medição e obrigar o equipamento a falar, olha, esse sei lá, 0,1 milimol por litro, aqui 0,2, aqui 0,3. Então, a gente, quando faz uma curva de calibração, a gente tem que usar pelo menos 5 pontos. É o mínimo, né? E essa curva de calibração, ela vai ser feita a partir de soluções preparadas com padrão. Não é uma análise barata, não, porque vocês sabem que padrão não é barato, né, gente? Além de que um equipamento desse também tem um custo alto.
Tudo em laboratório é caro, né? Incrível. Muito caro mesmo. É, Tem um período que a gente tem que fazer essa calibração? então, o que que Ou acontece? toda análise tem que fazer? Não, a gente não faz em toda análise, não. Quando você usa na rotina, você não faz direto, não. A gente refaz a curva de calibrar. Existe um período, sim, que em geral vai ser determinado até pelo fabricante do equipamento, mas nos laboratórios que eu já trabalhei, a gente não seguia só a questão do tempo, não. Se a gente ia mudar de matriz, se eu estava fazendo análise de um tipo de amostra, e mesmo que fossem os mesmos parâmetros, eu fosse fazer em outro ponto ou em outro tipo de amostra, a gente calibrava de novo, por garantia, sabe? Porque quando você Entendi. solta laudo, você tem que estar muito seguro do resultado que você está apresentando, né? Mas existem espaços de tempo, sim, que vão estar, que em geral são determinados pelo fabricante ali, que te estabelece. Mas aí a sua rotina de trabalho também vai te dar esse retorno, ok? Gente, pensa Ok, num negócio entendi. desse que faz cloramônia, nitrato, clorofila, pH. pH tudo bem que é fácil, mas faz oxigênio dissolvido direto, porque oxigênio dissolvido, quando a gente faz por via úmida, é uma oxirredução que a gente faz, na verdade, né? Esse aqui não. Você simplesmente coloca ele lá, dá o comando para que ele te devolva aqui no sinal digital a leitura do eletrodo, de um eletrodo específico, e pronto, vida que segue. Pensa que negócio que é esse. Pensa se coloca um negócio desse na mão da gente que gosta de química, a gente abandona a vida e fica só fazendo análise, né? Não? Nem pode ter um negócio desse assim, não. Ainda bem que é caro. Se fosse barato, eu tinha comprado um para mim. Não sei nem para quê, mas tinha comprado. Ah, gente, esse é outro, o Libs. Nossa, isso é um negócio assim também fora de série. O Libs é como não, ele é um plasma portátil. Pensa num equipamento de plasma induzido. Induzido quer dizer que eu vou ter uma fonte que vai levar a minha amostra a uma temperatura tal, na presença de gases inertes, que a amostra não fica só no estado gasoso, ela vai para o estado de plasma. É como se eu pegasse um gás e ainda continuasse aquecendo dentro ali de um sistema fechado. Então, eu vou provocar alterações que vão me permitir identificar uma gama de elementos. O equipamento de plasma é outro, que consegue avaliar, consegue quantificar muitos elementos. Eu não preciso me prender a fazer um analito ou outro, né? De novo, a sigla Libs é a sigla em inglês também, né? Para espectroscopia de emissão em plasma induzida a laser. Agora, olha isso, gente. Olha, esse aqui eu nunca vi de perto. Mas eu já ouvi sobre ele num curso e assim, fiquei encantada. Basicamente é um tubo, né? Aqui, pelo que eu entendi, tem uma tubulação aqui também. E aí ela simplesmente tem um mostrador que já vai dando... o equipamento em si, né? Tá aqui atrás, nas costas, como se fosse uma mochilinha. E aí você já vai tendo o retorno dos parâmetros que você quer avaliar dessa forma, né? Eu coloquei um esqueminha aqui, gente, mas eu não vou... Porque só falar assim, plasma, o que é plasma, né? Eu vou comentar, assim, um pouco por alto, porque toda a gama de análise por espectroscopia, vocês vão estudar com detalhes dentro da análise instrumental. Vocês devem estar percebendo que química ambiental, química analítica e análise instrumental, como são partes, pelo menos a química analítica 2, a química ambiental 2 agora, né? Como são partes assim, são divisões didáticas, né, de uma área muito específica da química, vão ter muitos momentos que essas disciplinas se encontram, que elas ficam muito próximas, né? Mas, bom, vamos primeiro entender o que é espectroscopia. Quando a gente fala espectro, a gente está falando, significa desenho, e copia é medida, né? Então, toda vez que a gente está utilizando o termo espectroscopia, a gente está falando de um certo equipamento que ele vai fazer a medida e vai me dar uma resposta que vão ser desenhos. Na verdade, são gráficos que já vão estar, então, associados a diferentes compostos. E nesses próprios gráficos, a gente já consegue fazer uma avaliação da quantidade que cada um desses compostos está presente. Basicamente, como que
o plasma vai funcionar. Desculpa, é o LIBS esse, não é o ICP. ICP é o tipo de plasma. A gente vai, então, acondicionar a amostra num sistema fechado. Quando eu incido o laser sobre essa amostra, eu levo essa amostra para esse estado de plasma. Gente, é o quarto estado da matéria mesmo, tá? Sólido, líquido, gasoso. Agora vamos colocar mais um na nossa lista aí, que é o estado de plasma. Eu já estou na forma, já estou com a matéria no estado gasoso e eu ainda continuo levando a um aquecimento em atmosfera de um determinado gás, numa atmosfera que é inerte, que vai fazer com que eu tenha uma massa, que esse plasma, massa que eu digo, a gente vai ter um volume de amostra no estado de plasma, que vai então, estou incidindo uma energia, vai então ser lido por determinadas lentes, e aqui no espectrômetro, aqui dentro tem um jogo de espelhos, está bem representadinho aqui, que vai servir então para fazer essa interpretação. Conforme o sinal que está saindo lá da minha amostra e chegando aqui no meu espectrômetro, o aparelho consegue interpretar e me dar como resultado um gráfico que corresponde a substância X ou substância Y. Como a gente acopla ele a um computador, o computador, a gente faz conta com o teu computador não, viu, gente? Já vem o desenho e já vem o cálculo da quantidade também. Mas eu acredito que o Diego vai pelo menos mostrar para vocês como é que faz essa conta, porque os espectrômetros antigos, eles não funcionam perfeitamente, porque é um equipamento extremamente robusto, mas eles não fazem a conta para a gente, não. Mas basicamente é esse o funcionamento. Levei a amostra para um determinado estado, em que eu consigo fazer uma leitura elementar. Eu consigo determinar vários elementos. Eu não vou estar determinando, por exemplo, vamos ver se nessa amostra aqui, sei lá, vamos imaginar que ela está alcançando um lençol freático aqui. Esse lençol freático está aqui na região de Conselho Lafayette, Congonhas. Será que quanto de Fe que vai ter na água? Ele vai avaliar o Fe, mas vai avaliar também o manganês e N outros componentes. Sim. A gente começou a fazer uns cálculos relacionados, eu creio que é essa parte aí. Mas será para saber que a concentração. É o cálculo com a lei de Beer? Isso. Ah, tá. Deve ser. Tem a ver? Tem que dar a ver. Porque a lei de Beer, ela comanda a espectrofotometria. Na espectrofotometria, eu coloco minha amostra numa cubeta e eu incido luz sobre ela, né? Luz em determinado comprimento de onda. Essa luz, parte da luz vai ser absorvida, parte da luz vai atravessar. O equipamento consegue ler, opa, você atravessou tanto. Se eu mandei a luz que se propagou na forma de onda, sei lá, com 20, e só chegou 10 aqui, esses outros 10 estão associados a tal amostra. E aí tem a lei de Beer, né? Que é a absorvância vezes caminho óptico vezes a concentração, né? Aliás, A é igual a absortividade vezes o caminho óptico vezes a concentração. Mas é o caminho, é esse mesmo. É bom quando caminha junto, né, gente? Que uma coisa vai complementando a outra, né? Verdade. Interessante. Pois é, gente. Esse equipamento aí eu nunca vi de perto. Eu acho que eu ia assim, não. Queria muito ter feito um treinamento de trabalho com esse tipo de equipamento e, nossa, que coisa maravilhosa, né? Mas, enfim, vamos para frente. Mas todas as análises vão depender de equipamentos portáteis? Infelizmente, a maioria das análises que a gente vai ter necessidade de fazer em ambiental, a gente vai ter que levar a amostra para o laboratório. A gente não vai conseguir trabalhar com equipamento lá no local de coleta. Isso porque tem muitos analitos que eles não estão liberados ali na amostra, eles estão associados a N outras substâncias. Se a gente pensar que a amostra ambiental, água, ar, sedimentos, solo, a gente está se referindo a um tipo de amostra que é muito complexa, que tem uma quantidade muito grande de substâncias presentes. E várias dessas substâncias simplesmente estão lá, estão presentes, mas estão associadas a outras, não estão liberadas. Daí que surge a necessidade da gente trabalhar com tratamento de amostra, que foi o primeiro tópico que a gente estudou em ambiental, né? Até na semana passada.
E aí, vocês devem ter percebido, né? A gente falou de extração, mas falou também de digestão, de combustão, de fusão, que são técnicas de tratamento de amostra para eu expor o meu analito ou para eliminar interferentes e a partir daí fazer a minha análise. E essas técnicas envolvem transformações químicas ou métodos de purificação, e às vezes os dois. Mas para que eu garanta uma análise confiável, o primeiro passo é a amostragem. Ela tem que ser adequada, tem que considerar os parâmetros de representatividade. Bom, qual que é o escopo de uma análise ambiental? O que eu tenho que fazer? Qual que é meu passo a passo para eu garantir que eu estou fazendo uma análise ambiental que é confiável? Primeira coisa é o que a gente chama de definição do problema analítico. Toda vez que a gente vai realizar um procedimento de análise em amostra ambiental, é extremamente importante que a gente já saiba de antemão o que é que a gente quer determinar. Eu vou fazer uma coleta de água. Que água que é essa? É água de ETA, é água de ET, é água do mar, é água de lago, é água subterrânea. Beleza, vamos fechar, é água de um lago. Tá, e aí para eu fazer a avaliação da água desse lago, o que eu estou esperando de retorno? Eu estou fazendo essa análise por quê? É para avaliar a carga poluidora? É para avaliar a quantidade de oxigênio porque esse lago tem peixes, por exemplo? Então, definir o problema analítico é definir com detalhes. É realmente ter informações tanto sobre o analito, qual que é o analito que eu quero determinar, quanto sobre quais são os parâmetros que eu vou avaliar e qual que é a finalidade daquela análise. Segundo ponto é definição do ponto de amostragem. Gente, essa definição do ponto de amostragem, ela está diretamente relacionada com o problema analítico. A gente tem critério também. Por exemplo, quando a gente faz amostragem em água de rio, e a gente já comentou isso, né? Deixa eu voltar. Pessoal, nós estamos caminhando para os 10 minutos finais, mas se a aula encerrar, eu vou abrir outra para continuar comentando aqui sobre a análise ambiental, tá bom? Bom, Ok. essa definição do ponto de amostragem, por exemplo, quando a gente fala de água de rio, só relembrando os critérios, né, que a gente estudou no semestre passado, a gente tem que fazer a coleta contra a corrente, não pode fazer perto de onde tem um descarte, seja de água pluvial ou se tiver descarte de algum tipo de efluente, não pode ser próximo, a não ser que eu esteja querendo determinar o que tem naquele efluente, se ele está saindo com os parâmetros corretos. Então, é extremamente importante definir esse ponto de amostragem, e para definir esse ponto de amostragem, a gente define geograficamente mesmo. Então, se é um laudo de análise ambiental, esse ponto de amostragem ele vai estar sendo determinado direitinho, gente, com latitude e longitude. Não é assim, eu fui na ponte do rio, na rua tal. Não. Na verdade, na análise de água, quando é água tratada, o resultado que chega para a gente, ele costuma até vir com esse tipo de informação. Foi coletado na área urbana, na área central, rua tal, mas o laudo oficial, ele precisa desse critério, que é o que a gente chama de georreferenciamento. Tá? Então, é aquela informação mais técnica mesmo. Ô, Luciano, Sim. eu trabalhei com monitoramento ambiental e lá a gente fazia monitoramento hídrico, né? Fazia coleta de água. Aí, foi quando estava começando lá nesse lugar onde eu estava trabalhando. Aí, no princípio, lá nós tivemos que fazer a marcação de todos os pontos lá, dos pontos de coleta. Aí a gente ia com GPS, chegava lá no ponto, marcava lá, fazia o georreferenciamento. Tinha umas coisas também que quando você ia, às vezes, tinha um ponto assim, que era um pouco abaixo de, por exemplo, de um brejo. Sim. Aí, eu não sei o que a menina falava lá, técnico de meio ambiente, que provavelmente teria algum parâmetro aí perto desse ponto que daria alterado, porque ali naquela região do brejo ali, eu não sei o que acontece, que não sei se é questão de metal, se é oxigênio dissolvido, o que era,
que dava alteração em algum parâmetro. Em função até de ser uma água que... Bom, água de brejo, ela tá bem... É uma amostra que tá bem, assim... Tem uma interação grande com o tipo de solo que tem ali, né? Então, com certeza, devia ter alguma alteração dos parâmetros dos componentes do solo mesmo. A nossa região, Lucas, quase sempre vai dar alguma alteraçãozinha em termos da formação geológica que tem aqui, viu? Mas que legal, você já trabalhou com georreferenciamento, então. Já. Bom demais quando aproxima do que a gente faz, né, pessoal? Bom, aí vem a coleta. A gente tem, né, os critérios, os parâmetros para coleta, conforme o tipo de amostra. Também já foi estudado. Se a coleta não for feita da maneira correta, mais uma vez, a gente não garante confiança nem na análise, nem com certeza também não no resultado. A gente viu que tem os equipamentos portáteis, que são muito potentes, que permitem que a gente realize a análise de uma série de parâmetros, a gente consegue trabalhar com vários tipos diferentes de analitos, mas nem tudo dá para fazer em campo. A gente tem que levar a amostra para o laboratório, sim. Até porque a forma como essas análises são feitas, os procedimentos, existe uma coisa que chama validação, né? Para a minha análise ser validada, é necessário que ela siga os procedimentos que são padronizados. Então, tem boa parte de analítico que tem que ser determinada no laboratório mesmo. E aí vem a questão do transporte dessa amostra. É um problema que provavelmente em outras áreas da química, ele acaba sendo minimizado, mas que ele é muito intenso na análise ambiental. Eu preciso conservar essa minha amostra com as mesmas características com a qual ela foi coletada, até que ela chegue no laboratório para análise ser realizada. Então, o armazenamento que é feito nesse transporte, ele também tem critérios. E aí vem a análise em si. Qual a análise que vai ser feita? Essa amostra aqui eu vou fazer titulação. Essa outra, hoje eu não estou a fim de fazer titulação, não. Acho que eu vou fazer por plasma, por análise espectrométrica. Não é assim, gente. Quando você define o problema analítico aqui, é importante que já se saiba que análise que vai ser realizada. Então, aqui na minha definição do problema, que vai condicionar a determinação do ponto de amostragem, a forma como eu faço a minha coleta e como que eu conservo a minha amostra para fazer aquela análise, isso aqui tem que estar definido lá no início do processo, né? Bom, a análise vai me dar um resultado que vai ser avaliado para então ser apresentado, ok? Bom, eu vou comentar esse slide e aí vou terminar para reiniciar, gente, porque exatidão e precisão tem mais detalhes e aí vai ficar picado. Se eu começar a falar, a gente está com 3 minutos, um pouco menos de 3 minutos, um pouco mais de 3 minutos, tá? Para encerrar essa primeira aula. Bom, a gente já viu, né? A amostragem tem que ser adequada. Isso aqui de métodos apropriados, gente, tem padrão para método. Não somos nós que estabelecemos qual método vai ser utilizado, né? Mas ainda assim, para que eu possa afirmar que a minha análise foi confiável, eu preciso conhecer e seguir os níveis de exatidão e precisão. E aí vamos redefinir os conceitos, tanto de exatidão quanto de precisão, deixar bem claro o que é uma coisa e o que é outra, porque com isso vai ser possível a gente conseguir realmente avaliar o quanto os nossos resultados são confiáveis, se a gente pode assinar o laudo, colocar o CRQ lá e deitar a cabeça no travesseiro tranquilamente, né? Sem achar que fez alguma coisa que foi indevida, ok? Gente, vou encerrar e reiniciar meu mesmo link, só mesmo para que a gente possa ter para que eu possa ter uma fala mais contínua acerca de exatidão e precisão, beleza? Então já estamos voltando. Pessoal, um detalhezinho. Vai ter um pedacinho de tempo aí que é para o Zoom fazer a conversão, porque eu gravei a aula.
tá bom? E enquanto ele está convertendo, ele não me deixa reabrir. Mas é bom, razoável, né? Costuma levar uns 2, 3 minutinhos. Eu acho lento, mas é necessário. Beleza? Então tá bom, daqui a pouquinho a gente retorna.